Então, esse é o mês de novembro. Novembro é orçamento familiar. Só quero lembrar os amados irmãos que em dezembro, nós vamos ter no dia 7, o final da primeira semana e o primeiro dia da segunda semana, né? Vai ser bastante corrido, porque no dia 7 a gente tem a nossa confraternização, tá certo? A gente já está organizando toda a confraternização, será dia 7, aqui no prédio, 7 de dezembro. E no dia 8 de dezembro é o dia da Bíblia. Aí a gente sempre faz um evento especial por ser o dia da Bíblia, mas nesse dia nós vamos ter a entrega dos certificados dos alunos da Escola da Bíblia e também vamos ter os certificados de quem faz a leitura anual, a que Daniel organiza. Então imagine, dia 7 a nossa confraternização vai ser bem corrido e dia 8 a gente tem essas 3 programações, né? No dia só, que é dia 8, dia da Bíblia, que o dia da Bíblia é sempre o segundo domingo de dezembro, a entrega de certificados da Escola da Bíblia e também com Daniel, tá certo? Então, nós somos chamados para honrar a Deus com as primícias de nossa renda. O que quer dizer primícias? Alguém pode explicar? Oi? As primeiras coisas, os primeiros frutos. E eu sei que a gente usa muito a palavra frutos para árvores, não é? Mas os filhos, não é? E também dos animais, quando nascia de uma ovelha, de uma vaca, então as primícias. Então os primeiros a gente sempre honra ao Senhor. É assim que nós devemos proceder e é assim que devemos dar sempre o exemplo, honrar a Deus. Então, o nosso salário, ele não é basicamente para satisfazer os nossos desejos, tá certo? Os nossos desejos, a gente vai ver depois lá, cobiça, ganância, ambição. Esses desejos, eles não devem ser satisfeitos com as primícias da nossa renda. A gente tem que honrar a Deus. Então, quando Deus nos honra, nós honramos a Ele com as primícias de tudo o que nós recebemos. Assim devemos proceder. Alguém tem uma pergunta? Ou um comentário? Então, deixe-me perguntar para vocês. O que é necessário ter para poder honrar a Deus com as primícias de nossa renda? O que é necessário ter? Fé, tem que ter fé. Oi? Sabedoria. É interessante, Naná, que eu tenho um quadro aqui a respeito de sabedoria, mas quando fala de fé, Deus, ele não, Heron, desapego às coisas materiais, mas, Hildo? Isso é bem verdade, Hildo, porque Jesus disse, né? Quando você for levar a sua oferta, você se lembrar que um irmão tem alguma coisa contra você, deixa lá. A vida sempre está em primeiro lugar, mas a gente precisa sempre lembrar que junto com a vida vem as primícias, né? Planejamento, entende?
Essas coisas que vocês estão falando são coisas importantes para podermos honrar a Deus com as primícias, né? Mas Dilane, ela citou fé. Quando você volta para a época, por exemplo, de Salomão, que foi ele quem escreveu, as pessoas viviam muito em cima da criação e da agricultura. E tinha uma lei que você tinha que plantar, não é? Mas sempre confiando em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre usa a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Quem semeia pouco, colhe pouco. É a lei da semeadura, não é, Manuel? O salário, a primícia seria a escolha, sendo o primeiro a separar, já que é mais referente a plantio, a gado, é para você chegar e dizer a melhor parte é essa, é quando se arrancar e o salário seria só a separação. Você dá honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Não é verdade? De toda a sua renda. Tem pessoas que têm uma renda, outros têm duas, ou sempre fazem negócios, mas tem que ser do coração, tem que ser o melhor, tem que ser os primeiros frutos. Não é? É a primícia de todas as nossas rendas. No Velho Testamento, o primeiro animal que nascia era do Senhor. Até o filho, ele não tinha que ser da tribo de Levi para servir no templo. O primeiro filho, homem, ele era dado ao Senhor, mas o Senhor abriu uma exceção que você poderia fazer uma troca, que nem sempre era possível. Mas se você ler a história de Samuel, ele não é da tribo de Levi, e ele foi sumo sacerdote, porque você entregava no templo para o cuidado, mas Deus dava essa opção. Alguém mais? Isso é importante. O que você tem é para você usar para honrar a Deus, tá certo? Não é para esbanjar na sua vida, não é verdade? Não é para você acumular e guardar, mas é para você honrar a Deus. Mas tem que ter fé. Primeiro você tem que saber de onde vem, tá certo? Você tem que saber de onde vem, para poder honrar a Deus com aquilo, né? Eu costumo dizer que o lavrador, ele abre a terra, ara a terra, aduba a terra, semeia a terra, agoa a terra, né? Mas tem duas coisas basicamente que ele não tem como fazer de jeito nenhum, né? Chover e o sol. Você não quer só chuva, você não quer só sol. Tiago, ele fala, as primeiras chuvas são chuvas, não é uma só, para aguar. E existem sistemas de irrigação grandes. Eu já presenciei sistemas de irrigação que pegava 2, 3 quarteirões, mas nenhum, por melhor, mais eficiente, consegue irrigar a terra tão bem quanto a chuva. Eduardo, depois Sérgio. Também. Agora veja, eu estou dizendo também, né? Porque aqui são aplicações, Eduardo, e a explicação é com os bens
não é? De nossa renda. Então, o que nós podemos fazer com o que o Senhor nos dá, não é? É importante. Por exemplo, você tem um carro, tem pessoas que têm carro, eu acho interessante. Ó, Heron é Uber, não sei se Heron já botou na porta do carro dele. Não bata a porta. É interessante dar vontade de você sair, deixar a porta aberta e vai embora, né? Mas o que ele está dizendo é para não bater, não é? Você subentende. Então, tem pessoas que têm um carinho, um apreço pelo carro. Tem pessoas que só querem levar 2 pessoas atrás no carro. Entende? Tem pessoas que, se o passarinho fizer um cocô, ele está pronto para tirar a sua camisa, para limpar o cocô do passarinho. Então, tem pessoas que têm um apego pelo carro. E aí, é óbvio que a gente tem que honrar o Senhor com os bens que nós temos, né? Mas é bom a gente lembrar que a nossa renda, o nosso salário, ele também tem que ser para honrar ao Senhor, né? É a nossa fé nele. Quem deu o primeiro carro, quando pensar que vai dar outro. Ou não. Sem dúvida. Às vezes é um apego mesmo, é um medo de perder a vida, principalmente quando você colocou tanta energia, tanto trabalho, colocou tanto, seja o que for, seja uma casa, uma roupa sua. Exatamente. Eu já dei o exemplo a vocês, porque eu comprei um carro, 2 filhos que começaram a aprender dirigindo o meu carro. E aí seu carro é novo, graças a Deus, né? É porque Lin já sabe dirigir, né? E Júlio, né? Mas imagine os filhos saindo da autoescola e eles têm que aprender, você faz o quê? Dá o carro a eles, né? Então, manda para o quê? A neta, né? Eu lembro quando isso aconteceu umas 2, 3 vezes. Ele disse: pai, o senhor pode descer aqui para ver? Então eu já sabia que era algum arranhão, bateu com o carro, não é? Tá tudo bem isso, porque então já sabia, mas ele tem que aprender. Micaela tem que aprender, seus filhos têm que aprender. Então é isso. Se você se apega, tem homem que dá o volante para a mulher dirigir, coitada da mulher. É uma sessão de terrorismo. É uma sessão de terrorismo, né? Olha para frente, tu não está vendo o buraco não? Aí como é? Quer matar a gente? Fica na tua faixa. Aí, pronto. Eu lembrei. Deixe-me passar para Sérgio. Eu vou passar para Sérgio e depois em ordem. Oi? E vice-versa? Bicicleta. Não, espera aí, Heron. Bicicleta ou vice-versa? Ele está dizendo que é a mulher também. Sérgio. Não, veja, eu falei para Eduardo, Sérgio, que nós podemos aplicar, mas está falando do nosso salário. É o salário como renda, entende? Então, por exemplo, você tem o seu salário, e se Deus abençoa você recebe um valor que não é do seu salário, um parente seu que faleceu, deixou para você uma ajuda, alguém que lhe deu um presente, você tem que honrar a Deus com o que você tem, com as primícias. Agora, aplicar, aí a gente saiu falando, Dilane falou de roupa, falou de carro, falou de casa, mas é o nosso salário. Não. Veja, você recebe seu salário, não é? E aí você separa logo do seu salário. Agora, se você quer trazer semanalmente, fracionado, é com você. Se você quer colocar de uma vez,
É com você. Com você eu estou dizendo você, em geral. Se quer fazer de 2 vezes, é com você. Se quer dar de 1 vez, é com você. Se você quiser dar antecipado, é com você. Entende? É. Joia. O importante é saber, Sérgio, que no Velho Testamento, Deus estabeleceu o dízimo, certo? Então, a pessoa dava o dízimo. Além do dízimo, existia outras ofertas que a pessoa tinha que fazer quando pecava, tinha que apresentar, etc, etc. Mas era o dízimo. Entre nós, parece que a palavra dízimo é um palavrão para alguns, tá certo? Agora, é bom entender que o dízimo, para alguns, é um alvo que ele luta para alcançar. Para outros, pela generosidade, ele dá. Então, a liderança, o presbitério da igreja, ele não tem o hábito, tá certo? E nem nenhum momento de saber quem dá, quanto não dá, tá certo? Quem faz Pix, a gente não olha lá quem está dando ou quem não está dando, se é o dízimo ou não. Isso aí, eu não sei. A única coisa que eu sei é o que eu faço. E para mim é suficiente. Eu vou deixar a Denise, depois Rildo, Flávio. Não, porque eu ia pegar a dica de Sérgio ali. E a gente está falando que você quer dar 10%, 20%, o que for. Agora também, se você não quer dar, é que você e Deus também, Sérgio. Ela deixa assim que quando você não quer, não pode dar ou não quer dar também, é uma dúvida. Não, é porque o que eu escuto muito é, o que importa é o coração. Veja quais são os exemplos que eu escuto. O que importa é o coração. Não importa quanto você pode dar. Não importa quanto você dá. Aí a pessoa ainda acrescenta. Pode ser até R$1, mas tem que ser do coração. Beleza. Está errado? Não. Mas ninguém nunca disse para mim, Regis, não importa o que dá. O que importa é estar no coração. Pode dar até R$10.000. É a mesma coisa. Porque se você dá R$1, não está no seu coração, não adiantou de nada. Deu R$10.000, não está no coração, não adiantou de nada. Mas nossos exemplos é sempre por baixo. É sempre por baixo. E muitas vezes nós passamos por apertos porque nós não somos generosos. Denise? Basicamente isso que você falou. Quando eu me converti, quando eu vim à igreja aqui em Cristo, né, eu tinha vindo da presbiteriana e eu era acostumada a dar o dízimo. Daí eu cheguei aqui e quando foi uma vez, o irmão me pegou lá embaixo do banco de cimento e disse, não fale de dízimo aqui, porque não pode. Aí eu me assustei, né? Mas eu continuei dando meu dízimo. Aí quando foi uma vez no grupo de oração, a história foi sobre esse assunto, e aí um levantava, o outro levantava, aí eu disse, eu gosto de dar 10% do que eu ganho, se chamar de dízimo, chame, se quiser chamar de outra coisa, chame, eu faço o que eu quero. Aí a irmã disse assim, não, tem que ser o que está no coração. Pode ser R$1, exatamente o que você falou. Aí eu fiquei pensando nela, né, no que ela falou. O coração dela é R$1. Se o meu é 1.000, não interessa. Entende? Então, assim, eu acho que você tem que ser as primícias para Deus. Tem que entender bem o que é primícia e o que é R$1. Rildo? Pode ser.
Obrigado. Tá bom. Amém. Então, tenha tudo bem definido, né? Eu coloquei mais ou menos uma planilha aqui. Isso não quer dizer 2 pontos, que é a ordem que você tem que seguir, isso aí é com você, tá certo? E outra coisa que eu acho importante é que se você não faz isso, mas você consegue, pela graça divina de Deus, fazer tudo certo para a honra e glória dele, vá em frente. Ah, eu não faço isso não, Regis, mas eu dou as primícias a Deus. Eu não faço isso não, Regis, mas eu honro a Deus. Tem que ser assim? Não, faça como você está fazendo. Tá certo? Faça como você está fazendo. Mas eu coloquei aqui oferta, alimentação, saúde, remédios, educação, água, luz, condomínio, INSS. Se você não é assalariado, eu acho justo você pagar o seu INSS. Eu não estou dizendo justo no sentido perante as escrituras que você tem que fazer. Tá certo? E se você é assalariado e sua esposa não é assalariada, faça isso. Faça isso, não é? Se eu sei que a lei muda tanto, né? Mas eu sei que era 15 anos de contribuição e agora parece que é 62, 65 anos para a mulher, mas faça isso para sua esposa, tá certo? Então, o ponto que eu queria falar, o INSS, aí vem moradia, se você já tem casa própria, beleza, transporte, cartões, internet, poupança, investimentos, lazer, emergência e benevolência. Aí eu quero falar um pouco sobre cartões. Os cartões normalmente é o inimigo de tudo isso. Tem pessoas que não conseguem ser benevolentes porque são endividados até o teto. Outra coisa, aqui, ó, emergência, tá certo? Sempre acontece. Não é? Parece que as pragas do Egito se mudaram. Aí uma semana é a máquina de lavar, quando você conserta, aí é o micro-ondas, aí você conserta, pensa que vai respirar, é a geladeira, sabe como é? Então, tem que ter um fundo de emergência e você não pode esquecer o lazer, você com sua família. Então, eu coloquei aqui, como eu falei, não é de uma regra, mas para ajudar você. Se você pega o dinheiro e você não sabe o que fazer com ele, você vai se perder. Ganhar R$1.000, R$2.000, eu não sei para você, mas é muito difícil. Agora, gastar R$1.000, R$2.000, é fácil demais. Entende? Você vai para um shopping, quanto é o quilo lá, normalmente, do almoço no shopping? Quem sabe? Olha, normalmente é tabelado, é incrível, né? Por peso, não adianta ficar rodando muito não. Tem umas promoções ou outra, mas é na faixa de R$80 a R$90. R$90 a R$80. Então você, sua esposa, se você tiver 2 filhos, almoça. Ah, eu queria um sorvete. Se for da McDonald's, ainda está salvo. Se for para aqueles outros, você está quebrado. Vamos para o cinema, vai para o cinema. Ah, pai, compra uma pipoca, um refrigerante. Aí é quando você lembra que um saquinho daquela pipoca você compraria não sei quantos sacos de pipoca. Então, se você não se organiza, por isso que eu coloquei, tenha tudo bem definido, tudo certinho, está lá. No meu ver, a coisa que para mim predomina, aí começou, botei a oferta, depois você tem que se alimentar, saúde, não é? Saúde, eu botei plano de saúde, não é? Remédios e etc, está certo? Se você não tiver uma direção, então você vai se perder. É verdade.
Ele entende a nossa irresponsabilidade, desorganização. Olha, quem não tem algo para comprar para dentro de casa, sempre está faltando alguma coisa. Porque as coisas se desgastam, as toalhas se desgastam, não é verdade? Sempre tem alguma coisa para comprar. E quem não tem algo para comprar pessoalmente? E quem não quer comprar algo pessoalmente? Então, se você não estabelece as prioridades, então você vai se perder. Tá certo? Ele fala sobre definir, né? Eu gosto muito do percentual, porque eu não me vejo. Porque se hoje eu ganho R$1.000, vamos dizer assim, R$1.000, e eu estabeleço dar 10%, posso dar mais, não? Mas se eu estabeleço 10%, quando meu salário aumentar para 1.500, 1.100, Deus foi generoso comigo, Deus foi generoso. Então, se eu estabeleço que quando eu posso dar, vou dar R$40 desses R$1.000. E aí eu ganho 1.800, vou continuar dando 40, porque o ser humano tem que eu vou ajudar, tá certo? Se você tem problema com 10%, se você tem problema que você acha que é pecado, dê 9, dê 11. Pronto. Não, 9 ou 11. Não, o problema é porque 10% é da lei, dá 9,9. Dá 10? Não, dou 10 não, dou 9,9. Pronto. Mas o problema é que a gente fica colocando, né? Você ia falar de... eu acho que pode interferir diretamente nesse planejamento. É uma coisa chamada de fé. A gente vai falar um pouquinho mais. Aguenta aí, não é, tá bom? Então, mas quando eu chegar você me diz. Então, mas vocês entenderam, não é? É uma direção. Tem gente que não quer, que não paga o INSS, como eu falei, porque é funcionário, não é? A esposa é funcionária, beleza. Tem gente que não quer nada com... Tem gente que não paga a moradia porque tem sua casa, ótimo. Mas o que eu quero dar para vocês é uma linha para não se perder. Pronto. Agora, cuidado com as armadilhas. O que é CDL, Gilson? CDL é o quê? Não. Cuidado com eles e com bancos. Tá certo? Porque... Mas não é com você não, viu, Deus? Tá, porque é sempre oferecendo cartões, crédito, financiamento, e você recebe pelo seu telefone. Olha, você tem aqui não é disponível não, me esqueci o nome, né? Você tem um pré-aprovado, né? Não, e às vezes já é um valor, uma malha, né? Você tem aqui 20 mil, 30 mil, 40 mil, já está pré-aprovado. E veja, e tem gente que gosta e pega e que acha que é vantagem. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. E em parte é porque nós queremos. Olha, se não usássemos cartões de crédito, isso é um problema, não é? E a gente passasse a abrir a carteira e pagar, tirando as cédulas, a gente compraria menos. Porque a comodidade, a praticidade e o prazo de distância, aí faz com que a gente só passe o cartão direto, e aí quando a fatura chega, o que é que a gente diz? Aí começa, eu não comprei isso, eu não comprei aquilo, aí outra pessoa. Então é bom a gente lembrar que a gente tem que ter esse cuidado. É muito assim interessante quando alguém sai de uma loja cheia de bolsas, não é? Marido, todo mundo saindo, final de ano, você olha assim, mas tem que ter cuidado. Na verdade, muitas vezes nós nem precisamos, mas mesmo assim nós compramos. Comece pedindo sabedoria. Aí foi o que você falou, Naná, que eu disse que a gente vai ter. Poxa, eu não sei como proceder. Não é? Sempre está faltando. O que é que eu devo fazer? É pedir sabedoria. Eu já ouvi relatos vou usar esse exemplo, de soldados que emprestam a coronéis.
Dinheiro. Eu conheci, Pronto, ok. eu conheci. Pronto. E ele já tinha vindo de vários casamentos, né? Então, cada um pegava uma pensão E ele tinha. e aí ele vendia soldado. Ah. Uma coisa muito, eu acho que muito marcante para mim, sabe? Assim, uma questão de dinheiro é como você leva, não é a questão de quanto você recebe. Exatamente. Eu hoje, Evandro, preparando essa aula, né? Aí os ouvidos ficam sensíveis. Aí o que é que eu escutei? Eu escutei, faça um Pix e divida em 12 vezes. Meu Deus, puxa. Bem, como assim? Vou explicar. Você passa um Pix para mim. Vou explicar, bem explicado, né? Passa para mim um Pix de R$1.000 e o banco, ele vai dividir para você esses R$1.000 em 12 vezes. Entendeu? Então, é o nível em que nós estamos vivendo e normalmente é sempre para comprar alguma coisa que até não precisamos. Quando é caso de saúde, uma emergência, olhe, se é um filho seu, se é sua mulher que está doente, venda a sua casa, seu carro, o cachorro, peça dinheiro emprestado, vá no banco, não queira nem saber. Não queira nem saber. Eu lembro uma vez que Denise ficou doente, eu levei para a emergência e o rapaz disse, tem que deixar um cheque de uma calção, né? Antigamente. Eu nem pisquei se ia poder pagar, não ia pagar ou não. Passei, o cheque está lá. Era, pronto, está aí. Veja, Denise estava numa emergência. Agora, para ir... Quantas vezes na vida isso acontece? Oxe, só essa vez. 40 anos, daqui a pouco a gente vai ir casado. Não é? E nem precisou, graças a Deus, do cheque. Mas foi isso o que a gente faz, quando é algo verdadeiro, tá certo? Mas peça a Deus sabedoria. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Senhor, me ajude a organizar aqui, porque a gente sabe de pessoas que ganham menos, vivem, como é que eu diria, né? Aprumado, e pessoas que ganham mais e vivem desorganizado. Não é a quantidade do que ganha. É incrível. Eu fiz para vocês uma vez aqui um gráfico, eu não sei se vocês lembram, né? Normalmente a gente pensa que é ganhando mais que a gente vai resolver. Mas na medida que a gente ganha mais, a gente vai aumentando o leque de compras e de uma vida melhor. A gente começa já a olhar para aquele biscoito que é melhor do que esse. Aí a gente sai, sabe como é? Já não quer comprar mais aquele tipo de calçado, já quer esse. A gente sai abrindo. Então peça a Deus sabedoria, que Deus, Ele concede. Seja contente com o seu salário. Também soldados lhe perguntaram, isso é a João Batista, tá certo? Perguntaram a João Batista, e nós, o que devemos fazer? E ele, João Batista, lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Seja contente com o salário que você recebe. Contente com o salário que você recebe não quer dizer que você não tem que se esforçar, estudar para uma promoção, trabalhar um pouco mais. Não, não é nesse sentido. Você tem que ser satisfeito. Senhor, obrigado. Sempre agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo meu salário. Eu vou fazer esse concurso aqui, se eu passar, o salário é maior, vai lá e faz. Outro maior, vai lá e faz. Mas sempre contente com o seu salário. Isso é muito importante, a nossa felicidade, o nosso prazer com aquilo que Deus nos dá. Uma pergunta ou uma dúvida?
Sem dúvida. Olha, nós temos irmãos, funcionários públicos que eles sofrem porque eles trabalham por ele e por outros que não fazem por causa dessa regra deles. Se você acredita que está sendo mal remunerado, seja um serviço público ou não, o que você tem que fazer é estudar, mas você precisa ser satisfeito e fazer, não é, o papel que você foi contratado. Seja satisfeito. Obrigado, Senhor. Rapaz, eu vou sair daqui porque aqui não está reconhecendo muito o meu trabalho, vou botar meu currículo ali, vou colocar meu currículo em outro lugar. Você pode fazer isso. O que a gente não pode é ficar reclamando, não é? Porque era comum aqui haver já uma certa corrupção, coagir as pessoas. Então você tem que ser satisfeito, Hildo. Quer retribuir, né? É verdade. Falar, aproveitar, né? Você veja aqui, né? Para ser contente com, como diz o texto, com o seu saldo, né? Soldo. Eu vou usar uma classe, já que a gente não tem ninguém aqui. Jogador de futebol. É comum. O jogador de futebol, muitas vezes ele sai do clube porque não estou sendo valorizado. Sabe quanto ele ganha? 1 milhão. Ganha 2 milhões. Não estou sendo valorizado. Eu não estou dizendo que ele está sendo ou não está sendo. O problema não é o valor, quando a gente não é satisfeito, é o contentamento. Jogue bem, seja responsável, participe dos treinamentos, tudinho. Aí outro clube pode dizer, esse cara é responsável, é assim, joga bem, eu quero contratar ele. Aí quando contrata, aí ele vai ganhar mais. Em vez de ficar murmurando ou reclamando. Manuel. Já que contato, eu vou falar. Teve uma reunião e o coronel que ele já devolvia ao Estado dinheiro, que ele podia ter aumento mais. Aí quando o pessoal pediu aumento a ele colocou esse texto aí. Aí é covardia, né? Disciplina. Tá certo? É muito importante ter disciplina. Principalmente quando a gente está no shopping, beleza? Disciplina. A gente tem que ter disciplina. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças, ferrugem, corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não é onde estiver seu coração que estará o tesouro, é o contrário. Quando a gente entrega a Deus as primícias dos nossos bens, da nossa renda, o nosso coração está indo. Não adianta dizer, não, é meu coração é de Deus, e as primícias não vai. Então, muitas vezes,
Por falta de disciplina, a gente tem um carro, tem um segundo carro, tem uma casa de praia, tem um sítio, aí viagens, restaurantes, e aí é quando a gente entra muitas vezes no cartão de crédito. Entende? Porque o cartão de crédito, ele vai dar a você uma... Não é? É feito uma vez, Flávio mandou para mim um meme, que o meme dizia assim: se você ganha R$1.000 e o cartão de crédito dá a você um crédito de 1.000, você ganha 2, ele disse. Olha. E tem gente que pensa que é isso, entende? Então, na verdade, isso não é saudável. Eu digo para vocês, se vocês puderem, na medida do tempo, não tem que ser, vou usar a linguagem aqui, viu, Ixo? Vá desmamando. Agora, tem uma pessoa ou outra que consegue, com o cartão de crédito, ganhar, eu acho, milhas e tem outras coisas, né? Então, se a pessoa é assim, vai em frente. Entende? É a organização. Vai em frente. Aí vamos supor, eu vou ganhar muitas milhas, estou me comprar. Eu quero milha, e depois, a conta do milhão, né? Então, você tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento para saber. Aqui diz, busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ixo, você sabe o que é isso, Ixo? Rebeca, você sabe o que é isso? Tá bom, deixe-me ver, ninguém tem que dizer não. Ei, Samuel, Eloá, vocês sabem o que é isso? Sabe? Alguém falou, quem foi que falou? Hilda, o que é isso, Hilda? Carrinho de cachorro, era o carrinho do Fabinho. Pronto, isso, a gente pegava a lata de leite ninho, fechava ela, enchia de areia, passava normalmente um arame, aqui passou um fio, no final do arame fazia aquela argola, colocava e puxava, era o carrinho da gente. Não, é verdade, e quando você achava uma da grande, era bom, e às vezes você colocava duas, e às vezes uma grande, uma pequena na frente. Quem aqui já brincou com isso? Eita, para aí. Meio mundo de gente. Meio mundo de gente. Veja. Então, Isso começou dirigindo um carro, né? Eu comecei dirigindo isso aí, eu fiz muito. Sabe qual é a fase da minha vida que eu mais sinto, que eu mais tenho memória? É a fase que eu era mais pobre. Justamente uma fase que mais me criaram memória. Gente, deixe-me... Flávio, deixe-me escutar Evandro, tá certo? Veja, Evandro, ele disse que a fase que mais traz boas recordações é quando era pobre, né? Eu costumo dizer, Evandro, que eu não troco a minha juventude, criancice, dos meus filhos, entende? Porque quantos carrinhos desses eu fiz? E quando a gente partia para bater um no outro, não era? Que era pá, e daqui a pouco a tampa não fechava mais, a areia saía. Vai atrás de outra lata, né? Porque a auxiliadora ainda fez uma pontuação. E não é do leite ninho que você comprava, não. Você estava procurando. O que eu quero falar, amados, é em relação à disciplina. Não, quando Jesus falou esse texto todo e vai descendo, ele vai sempre providenciar o que comer, o que beber, o que vestir, né? Mas quando a gente quer demais, a gente se desorganiza e muitas vezes a gente deixa... Vocês lembram lá atrás que eu botei benevolência? Poxa, eu queria ajudar, mas não posso. Queria ajudar, mas estou apertado. Não tenho. Isso você ia falar, isso. Isso aqui, hoje, a gente come, bebe e dorme em camas mais confortáveis que a maioria dos reis de 1900 para trás. De todos eles. É verdade. É verdade. Eu costumo dizer que imagine, se você acha que seu carro está velhinho, imagine
você acha que seu carro está na hora de ser trocado, né? Imagine se Salomão tivesse a oportunidade de comprar seu carro. Compraria a peso de ouro, né? Gilson? Era? Ah, também tinha isso. Mas veja, olhe, quem dirigiu um desse, normalmente vai ser satisfeito com o que Deus está dando, né? Eduardo. Era. E veja, tem esse e tem muito mais, né? Eu coloquei esse aí, tá certo? Agora, cuidado com a cobiça, né? E aí, Dilane, cobiça, não é? É ganância, e também a gente vai ver um pouco mais na frente, mas a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? Porque normalmente a gente tem mais do que o que a gente precisa, mas a gente sempre está querendo mais, né? O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os os bens, para o que se compadece dos pobres. Talvez mais feia, né? Talvez. Entende? Veja, um exemplo. Eu vou falar daqui a pouco. Ricardo. E veja, uma boa parte, por exemplo, se eu voltar para cá, essas coisas aqui, uma boa parte, não é? Isso não é pecado, né? É só você se lembrar de poder ser, como eu coloquei, disciplinado. A tendência, se você não for disciplinado, você vai se perder. Mas se alguém pode ter um segundo carro, um terceiro carro, uma casa de praia, uma casa de campo, e está usando não somente para ele, mas para o Senhor, amém, não é? Não é errado, não. Agora, aqui, Dilane, é onde eu vou entrar mais. Veja o que ele diz: uns dizem ricos sem terem nada, e outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Eu sempre gostei desse versículo, né? O estilo de vida de seu irmão não deve lhe chamar a atenção ou cobiçar. O padrão de vida não é o do irmão. Infelizmente, o ser humano, ele quando ele olha para o padrão de alguém, é sempre quem está na frente. Ele nunca olha o padrão para retroceder de quem está atrás. É sempre quem está na frente. Eu vivi na época em que ter um cartão de crédito era um status. Não sei quem lembra disso. Você abrir sua carteira e pagar com um cartão de crédito era um status, né? Dependendo da bandeira. Então, a gente tem que ter autocontrole. Hoje em dia é estranho. Hoje em dia, veja como as coisas mudam. É estranho quando você paga com dinheiro. É estranho quando você puxa e paga. E quantas vezes você não quis pagar com dinheiro e teve que guardar porque não tinha troco?
aí você pagou com o cartão. Como as coisas se invertem, né? Deixa-me, Thelma, alguém aqui, Manuel e depois Thelma. Não, Manuel. Thelma. Às vezes, quando eu caminhando, passo na frente de um prédio, se reúne na igreja. Mas é a coisa mais linda do prédio. Perfeição, lindo. Aí eu ficava passando, que negócio estranho aqui. Aí eu acho que era isso aí, essa coisa, admiração. Porém, quando eu estava no interior, uma vez, eu estava perdendo uma reunião, embaixo do árvore. Aí eu pensei, nossa, era uma coisa tão boa, aquela sensação. Ou não sobrava o miolo, a essência, onde estava. A experiência, a essência da experiência. Uns anos atrás, acho que mais de 10 anos, um jornalista dos Estados Unidos, ele viu que o número de milionários dos Estados Unidos está crescendo muito, milhares, né? Aí ele queria ver o que eles têm, né? Aí foi investigar, passar o livro, né? Imaginando. E ele descobriu que a maioria dos milionários dos Estados Unidos, de fato, não parecem milionários. Ele tem um livro chamado O Milionário, o Moral Lado. Eles nem percebem, ele tem carro velho, usado, tem raramente troca, a casa dele tem sempre. Essas pessoas que têm muito bem, são pessoas endividadas que ostentam e não têm dinheiro, né? O dinheiro é a dívida. E o milionário está lá quietinho. É por isso, meus irmãos, deixa-me ver, eu acho que é aqui. Quando eu coloquei o estilo de seu irmão, mas pode ser alguém no seu trabalho, não é? Do seu lado, pode ser um vizinho, entende? Pode ser alguém. Deixa-me pular um pouco por causa do horário, mas eu vou tentar correr, não é? Veja, eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Isso é José. Depois virão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra, né? Junto nas vacas gordas e tenha nas magras, né? A gente não entende esse ciclo, né? Que acontece. Entende? A gente quer sempre estar lá, e aí a gente não consegue juntar, né? Tem gente que não pode ver uma nota de 100 na sua própria carteira. Se ele vê, já tem algo para comprar. Já tem algo para comprar. Então, Tem gente que usa a nota de 100 na carteira e já tem algo para pagar, né? é para pagar, né? Só lembrando que as vacas magras e gordas, elas tanto chegam para o pobre como para o rico. É uma coisa que é geral. Chegou para o faraó e chegou para o outro bem pobrecinho. Então a gente não pode esquecer, né, de ser organizado o suficiente para quando a magra chegar, a gente está lá, sabe, suprido, para não passar necessidade. Aqui, o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. A gente tem que ter cuidado para não ser servo, não é, de tantos empréstimos e outras coisas, né? Você escuta, não é, bancos, nós compramos o seu empréstimo, e eu acho interessante que tem pessoas que pensam que é vantagem. Aí ele vai lá e pega um empréstimo, o troco ainda fica, né? E compra, e o saldo só aumenta. É óbvio que a gente tem que lembrar, dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. É interessante, porque se você perceber, é como se um versículo fosse combater o outro. Não. O que eu quero dizer, aqui é Jesus falando, é sempre melhor emprestar. Eu sempre disse isso para a minha família. Olha, é melhor ter 10 pessoas lhe devendo, 10, do que você devendo a uma. Só que a gente não entende isso.
A gente não entende. Mas é melhor 10 pessoas. Entende? Alguns de vocês, eu não sei se todos sabem, mas eu tenho algumas lojinhas alugadas e o que acontece, alugando pelo bairro mesmo, daqui a pouco os meus vizinhos passam por mim e dizem, estou esquecido não, viu, Regis? É porque está devendo. Estou esquecido não, viu? Estou esquecido não. E às vezes, eu até, e Deus sabe, é melhor que tenha esquecido mesmo, sabe como é? Porque às vezes termina lembrando você. Um saiu que a última vez, anos depois, mas a última vez, e todas as vezes que ele me encontrou, sabe o que ele dizia para mim? Não, melhor ainda, não se preocupe não, viu, Regis? Estou lhe devendo, mas pense nos juros, está lá, é uma poupança. O que estou devendo a você? Nunca me pagou. Já vai fazer, eu não sei, 10 anos. Entende? Se ele me encontrar, pense no juros. Entende? Aí eu deve pensar, a seguinte decisão municipal. Não. Então, eu estou só dizendo isso para que a gente não fique servo do nosso cartão de crédito. Não fica servo do cartão de crédito. Irmãos, é possível viver sem cartão. Alberes. Diz, e mesmo a gente como luz do mundo, a gente tem que viver diferente, né? Se você fez uma dívida, pague. Se a outra pessoa diz a outra, ó, você está livre, não precisa, aí a opção é sua, se vai querer pagar ou não, mas a gente tem que ter cuidado, porque existe, por exemplo, tem pessoas que compram o carro, o juro lá em cima, aí para de pagar, vai para a justiça para poder... Olha, você comprou um carro, você foi lá, o cara disse é X, você aceitou. Veja, ser luz e ser sal é ser o diferencial. A lei, muitas vezes, mesmo nos beneficiando, a gente tem que ter o cuidado, porque não parece muito... Não sei se vocês entendem, então a gente tem que ter cuidado. Mas isso acontece. E o último post, vocês sabem que eu gosto dessa foto, né? Essa é a foto que eu mais gosto. Não, essa não é de Manuel, não. Essa aqui, em frente a essa casa, é onde mora Lucas. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Confia a Deus seu orçamento. Isso aqui é uma citação ao maná, que Deus disse, olha, vocês devem pegar uma porção por dia. Aí eles pegaram 2, o que sobrou deu bicho. Da sexta para o sábado vocês peguem 2, porque no sábado não vai ter, eles pegaram 2 e não deu bicho. Por isso quem muito colheu, o cara pegou 10 porções, deu bicho, não teve sobra. O que pegou uma, não teve falta, porque no outro dia, e durante 40 anos, Deus sustentou o povo dele. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Confie a Deus, não é? Senhor, me abençoe, me dê sabedoria, eu vou dirigir dessa forma, tá certo? A minha renda para a honra e glória do Senhor,
e você vai ver Deus trabalhando. Se Deus permitir, como eu falei, então nossos irmãos Gilson, Rodrigo e Marcelo, eles vão trazer outros pontos a respeito do orçamento familiar para que a gente possa crescer e ter mais recursos, não somente para a obra do Senhor, mas até para viver melhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai. Nos abençoe com sua graça. Encha nossos corações de sabedoria e discernimento. Abençoe a sua igreja com a sua presença, em nome de Jesus. Amém.